Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras têm poder. Aqui em Provérbios fala algo muito forte, poderoso. Diz lá, a morte e a vida. Está falando de duas coisas, morte e vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, tem poder no que você fala. Aí ele fala outra coisa poderosíssima. A quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Para quem utiliza bem a fala, a língua, fala, vai comer do fruto que ela produz. Nossas palavras são tão sérias quanto nossas atitudes. Às vezes pensamos que as atitudes é muito forte, é muito importante, as atitudes, sim. Mas tem coisas que não são tão, às vezes, visíveis quanto uma atitude, mas que são tão sérias quanto a atitude. A nossa fala, nossas palavras são tão poderosas, sérias, quanto nossas atitudes. Porque uma atitude, a pessoa às vezes não precisa nem falar. A atitude dela já mostra. Palavra fica mais claro. Mas muitas vezes nos tornamos mudos, quietos, sem falar, mas a palavra está dentro de nós. Quando isso acontece, é melhor não falar. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Uma pessoa pode até ter ira, o problema é o que vem depois da ira. Não peque. Segura, controla, domínio próprio. Então, o que você fala, muitas vezes, a nossa palavra, o que nós falamos, muda o reino espiritual ao nosso redor. Outra coisa que a gente pode analisar aqui, quando nós verbalizamos, a palavra se concretiza. Capítulo 37 de Ezequiel é uma passagem muito interessante. Ezequiel está diante de uma visão que Deus está lhe dando. Deus mostra para Ezequiel um vale grande, repleto de ossos secos. Quando ele olhou aquilo tudo, aquela visão, um cemitério aberto, Deus lhe faz uma pergunta no versículo 3. A pergunta é, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz para Deus, Senhor Deus, Tu sabes. Quantas vezes estamos diante de situações, ou uma situação, não importa, que a nossa oração é exatamente essa. Senhor, Tu sabes. Tem coisa que a pessoa passa que ela fala, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que dizer diante dessa situação. Eu não sei o que eu vou falar diante do meu filho que está passando isso. Eu não sei o que eu vou falar diante do casamento. Eu não sei. Tem casamentos que virou um cemitério. Tem vidas que estão como um cemitério, mortas, secas. Tem situações de problemas, dificuldades que passamos, que a gente abre a boca e não sabe nem o que vai orar. Aí é melhor dizer, Tu sabes, Senhor. E não é errado dizer Tu sabes, porque Deus sabe de todas as coisas. O que fazer quando não há mais o que fazer? Era o caso de Ezequiel. Deus faz uma pergunta para ele. Poderão reviver esses ossos?
tu sabes o que fazer quando não há mais o que fazer. A morte ali já estava estabelecida, mas não só estabelecida a morte, como há muito tempo. Então, queridos, era uma situação tão difícil. Aí eu quero falar bem para você, é nesses momentos difíceis que você olha e não vê como que tem que sair poder da tua boca. Diante das coisas que você não sabe o que falar, não tem o que falar, e você olha e você diz, se não tem o que dizer, cala a boca. Fica calado. Por quê? Diante de situações que atormentam, que traz problema, traz situações ruins para a nossa vida, a tendência é falar alguma coisa. A tendência é reclamar, murmurar, duvidar de Deus. As palavras vão vindo, e foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Saíram do Egito para ir para Canaã, terra prometida, no deserto, murmuraram e duvidaram de Deus o tempo todo. Só falaram coisa que não devia. E se cumpriu o que eles falaram. Melhor nos fora morrer no Egito do que ficar aqui e morrer aqui, porque aqui não vai ter nem catacumba no deserto para nós. Ah, é? Tá. Vocês vão morrer, né? Então vai morrer mesmo. Morreram. Toda a geração acima de 20 anos morreu tudo no deserto. Poderão reviver, Ezequiel? Me diz. Senhor Deus, tu sabes. Aí Deus então gostou. Deus falou, opa, eu sabia que tu ia dizer tu sabes. Eu sabia que você não tinha resposta. Eu sabia que você não tinha como falar nada diante de tamanha situação. Vou fazer algo com você. Eu vou mostrar uma coisa que você pode fazer. Deus fala assim, profetiza a esses ossos. Aí Deus fala o que profetizar. Profetiza significa fala. Você, a igreja, nós somos um povo profético. Existem os profetas de Deus? Sim, mas a igreja é o povo profético. E por que profético? Você vai entender com essa palavra. Porque nós sabemos o que falar. Em outras palavras, quando Deus diz para Ezequiel profetizar, Deus está querendo dizer para ele, fala para eles, rapaz. Mas Deus disse para Ezequiel o que falar, porque Ezequiel não tem na mente dele, não tem como falar para osso seco. Deus fala o que ele tem que dizer para os ossos, e no versículo 4 diz assim, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus falou para ele o que falar, e aí ele começa a falar. E vai devagarzinho, Deus vai dando a ele, ele vai falando. Então, a palavra é do Senhor, o que tem que falar para os ossos é o Senhor que está dizendo, e ele vai falando, e as coisas vão acontecendo, e no final de tudo viram um exército, aqueles ossos. Até para que o Espírito viesse sobre aquele exército, também Deus manda ele profetizar, manda Ezequiel falar. Quando você não tem o que falar, quando você não tem o que fazer, pare, não fale nada, não murmure, não bote Deus em coisa que não é para colocar. O que eu faço, pastor? Faz como você quiser, ajoelha, vai para um lugar, na sua casa, e não olha para o problema mais, não olha, e fala, Senhor, o que eu faço? Quantas coisas que nós começamos a falar algo que leva para a morte. Concordamos com uma coisa que não era para concordar. Então tem poder no que você fala para a morte. O poder da morte está na nossa boca. E o poder da vida também está na nossa boca. Ok? Muitos jovens, escuta só, muitos jovens, inclusive cristãos, que vão fazer a prova, por exemplo, para o Enem, já saem derrotados de casa.
aquela noite não dorme direito, ou naquela noite tem um sonho, que quando olhava para a prova, não tinha uma questão que ele sabia. Já vai com medo, já vai, chega ali, senta e fica pensando, ai meu Deus, como é que vai ser? Ali já está a derrota. Você tem que estar em paz, você tem que ter segurança. Mas como é que a gente faz? Quando essas coisas vierem, você vai dizer o quê? No nome de Jesus está amarrado. Tive um sonho que eu não acertava uma questão fora, em nome de Jesus. Minha mente vai estar aberta, tudo que eu estudei, eu me dei tanto, eu vou passar. É uma atitude. O Senhor pode agir através de você. Fale. Agora em Lucas 8, Jesus está passando, está indo com a multidão, diz que era uma multidão, e os discípulos ao redor dele também. Aí essa mulher vai, toca na orla, é curada imediatamente, instantaneamente, como a Bíblia diz, foi curada. Quando ela tocou na orla da veste, foi curada, Jesus falou assim, quem me tocou? Os discípulos devem ter ficado assim, com a cabeça toda avoada. Senhor, todos te tocam aqui, o povo está comprimindo aqui, a gente aqui, está um tumulto, todo mundo te tocando, o senhor pergunta quem tocou? Aí Jesus falou assim, alguém me tocou e saiu de mim poder. Jesus fez alguma coisa por essa mulher? Orou por ela? Chamou ela? Colocou a mão na cabeça dela? Deu uma palavra para ela? Não, tudo estava nela. Primeira coisa, ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que era filho de Deus. Ela sabia o que ele era capaz de fazer. Ok? E a boca dela foi na direção certa. Se eu apenas tocar. Olha, irmãos, eu quero que você entenda isso. Tem tanto poder no que essa mulher falou, que eu quero que você pense. A situação dela era impossível chegar até Jesus. Vou só relembrar. Ela poderia ir e no meio do caminho alguém reconhecê-la e apedrejar ela até a morte. Era uma situação terrível. Mas o que ela dizia para si própria era, se eu apenas tocar eu sou curada. Tem poder nessa palavra. Se eu apenas tocar na orla, eu sou curada. Olha o poder da palavra que está dentro dessa mulher. Poder de vida. Poder de vida. E apenas um toque livrou ela de 12 anos de hemorragia imediatamente por causa do poder do que ela falou. O poder do que ela falou veio primeiro. A ida e o toque foi depois. Nós vamos ter reações que não esperávamos, mas antes nós temos uma palavra de Deus. Nós confiamos no Senhor. Nós conhecemos a palavra de Deus, e se temos um princípio da palavra, nós podemos ter confiança de abrir a boca e falar. O que saiu de Jesus, ele falou, senti que de mim saiu poder. Que poder é esse? O poder do que ela falou. O poder estava no que ela falou. Ou não? Sim ou não? Sim. Jesus conhece todas as coisas? Sim. Talvez Jesus não viu ela tocar, porque é muita gente ali, ela veio por baixo assim, e tocou ali. Mas uma coisa eu sei, está escrito, Jesus falou, senti que alguém me tocou e de mim saiu poder. Tem tantas coisas na esfera espiritual, programada para a tua vida. Não fale coisas que não é para falar. Começa com a tua boca a chamar tudo que Deus tem para a sua vida. Você tem direito de dizer, Senhor, que situação, mas eu creio que tudo é possível. Eu creio que o Senhor pode agir. Você pode dizer, Senhor, o que eu estou olhando não tem como acontecer, não tem saída. Eu não vejo saída em lugar nenhum. Mas Tu és o Deus poderoso.
o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir, me dá uma ideia, me mostra. Aí o Senhor te mostra. Nós temos que ser realistas, sim, olhar a realidade da situação e chegar ao ponto, muitas vezes, de situações que passamos de dizer, eu não sei como será, mas sei quem sabe. E eu vou orar. Quando Ele te der uma ideia, quando Ele falar alguma coisa que extrapola até assim o teu jeito. Não, eu sou meio inibido, não importa, passa por cima disso, meu irmão. Faz o que Deus está colocando no teu coração, fala. Você vai falar e o poder da vida vai chegar diante de você, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas como é que é isso? Tudo começa aqui, lembra da mulher, do fluxo? Começou onde? Pensamento dela. Pensava consigo mesmo e falou para ela mesma. Ela não só pensou, como falou. Porque antes de falar tem que passar pelo pensamento. É ou não é? Então quem crê está onde? Na mente, está crendo. Todos nós, se cremos nas coisas do Senhor, cremos nele, cremos que é possível. Então entenda, quando você crê, você já está indo em direção às possibilidades. Grandes possibilidades vão estar diante de você ainda antes de terminar o mês, em nome de Jesus. Creia, creia, o Senhor é contigo. Poder da morte e da vida estão na língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. O fruto que tem que acontecer muitas vezes dentro de você ou externamente, vem da fala. Agora, e quem não utiliza bem a boca, a fala? Não vai comer de fruto. Vai comer o quê? Tudo que está ligado à morte. Porque é o que a Bíblia diz. Quem mal utiliza, vamos dizer assim, mal utiliza como? Olhando para a crise e falando da crise. Por acaso Deus, algum dia, algum servo que orou, que creu nele, que estava em crise, continua em crise? Então a pessoa está diante de uma coisa terrível, a falência está batendo na porta, a depressão, o medo, a falta de paz, a desesperança, e a gente fica olhando para aquilo, a gente olha para aquilo e só fala daquilo. Você pode falar de um problema que você está passando para alguém, sim, compartilhar, falar, mas dentro de você já tem a saída. A pessoa fala, puxa, você passou uma situação terrível, hein? Sim, passei, mas aprendi, estou mais forte, mais animado e vou em frente com mais força. Com Deus é assim, irmãos. Ezequiel falou, e até os ossos tomaram vida. A mulher do fluxo abre a boca e diz, se eu tocar, sou curada. A essência, o poder do reino pode vir sobre nós quando nós abrimos a boca e falamos o que devemos falar. O que está conectado com os princípios de Deus vem sobre nós. Em nome de Jesus, a sua boca vai criar os próximos dias da sua vida. Aí você começa a pensar no que você vai falar, o que você quer. Amém?